Oi, eu sou a professora Elizabeth Madureira Toledo e este é o vídeo Tópicos de Gramática com a nossa aula sobre frase, oração e período. Primeiro de tudo, precisamos definir o que é uma frase. Uma frase é um enunciado de sentido completo utilizado na comunicação. Ela pode expressar ideias, ordens, emoções ou apelos. Ela pode ser formada por uma única palavra ou por mais palavras combinadas entre si. A construção das frases pode ser feita de forma nominal, que são as frases construídas sem verbo, ou as frases podem ser verbais, que são as frases construídas com verbo. Um exemplo da frase nominal é silêncio. Nessa frase, nós não utilizamos verbo, mas conseguimos comunicar uma mensagem. Então, ela é chamada de frase nominal. Agora, se eu digo, façam silêncio, eu uso o verbo fazer, no façam, e aí eu tenho uma frase verbal. Vamos ver alguns tipos de frases. Primeiro, frase declarativa afirmativa. É uma frase que informa ou declara algo, como por exemplo, considero o aluno genial. Temos também a frase declarativa negativa, que nega algo, como por exemplo, não considero o aluno genial. Uma dica para frases declarativas, afirmativas e negativas é sempre olhar se há a presença da palavra de negação, como não, por exemplo, que sempre vai indicar que ali existe uma negação. Agora é a sua vez. Pegue um caderninho, uma folha e crie 2 frases declarativas afirmativas e 2 frases declarativas negativas. Vamos praticar! O próximo tipo de frase que nós vamos ver são as frases interrogativas. São frases que expressam perguntas diretas ou indiretas. Um exemplo de pergunta direta está na frase "Você o acha genial?" E um exemplo de pergunta indireta, de frase indireta, está na frase "Gostaria de saber se você acha o aluno genial." Algo importante aqui é, nas frases interrogativas diretas, sempre teremos a presença do ponto de interrogação. Já as frases indiretas, às vezes, vêm com ponto final. Agora é a sua vez. Vamos praticar. Pause o vídeo e crie 2 frases interrogativas diretas e 2 frases interrogativas indiretas para treinar. Agora vamos ver as frases exclamativas. São frases que expressam admiração, espanto ou surpresa, como por exemplo, "Você é simplesmente genial!" É uma frase de admiração. Sua vez, crie 2 frases exclamativas. Um outro tipo de frase que nós também temos são as frases imperativas, que indicam ordem, pedido ou conselho. Vamos para os exemplos? Um exemplo de ordem: durma às 22 horas. Um exemplo de pedido: venha até a minha mesa. E um exemplo de conselho: estude todos os dias para aprender. Agora é a sua vez. Pause o vídeo e crie 2 frases imperativas. Um outro tipo de frase também que nós temos são as frases optativas, que exprimem desejos, como por exemplo, "Tomara que você esteja melhor amanhã" e "Boa sorte". Esses são exemplos de frases optativas. Vamos praticar? Crie lá 2 frases optativas para treinar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre oração. Temos lá a oração que fazemos a Deus e temos também a oração gramatical. Na gramática, a oração
é a frase que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Por isso, é importante lembrarmos que verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, e locução verbal é a junção de dois ou mais verbos, sendo que um é o verbo auxiliar e o outro é o verbo principal, e juntos ele exerce a função de um único verbo. Então, para que uma frase verbal seja uma oração, é necessário que ela tenha sentido completo e que ela tenha um verbo ou uma locução verbal em sua formação. Somente assim ela pode ser considerada uma oração. Por exemplo, Pedro terminou a leitura do livro de C.S. Lewis. Como nós temos o verbo terminar, que está conjugado no passado terminou, nós podemos considerar esta frase uma oração. Lembrando que nem toda frase é uma oração. Lembra lá do primeiro exemplo? Silêncio é uma frase, mas não é uma oração. Agora vamos ver o período. O que é um período? O período é um enunciado de sentido completo, perdoe, errei uma letrinha, formado por duas ou mais orações. Ele sempre termina com um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação ou com as reticências, que são os 3 pontinhos. O período simples, porque nós temos os períodos simples e os períodos compostos. Os períodos simples acontecem quando é formado de uma única oração, ou seja, quando tem um único verbo. O período simples recebe o nome de oração absoluta. Por exemplo, as plantas necessitam de cuidados especiais. Neste período, nós temos um único verbo. Então, nós temos um período simples e o verbo necessitar, que está conjugado, necessitam. Já o período composto é quando é formado por duas ou mais orações. Por exemplo, as plantas necessitam de cuidados especiais para frutificarem de forma saudável. Note que nós temos 2 verbos neste período e por isso nós dizemos que ele é um período composto. Uma dica muito especial é, para saber a quantidade de orações em um período, basta contarmos os verbos que existem ali. Se for apenas um verbo, período simples. Se forem 2 ou mais, período composto. Por hoje é só. Nos vemos na próxima videoaula.